Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver que e-mail sem assinatura e sem testemunhas não vale como testamento. Temos também, é ilegal a busca policial em residência realizada exclusivamente com base em informações fornecidas por terceiros. E, além disso, plano deve cobrir cirurgia robótica para câncer de próstata, mesmo fora do rol da ANS. O STJ Notícias está no ar. Começamos o programa de hoje com uma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser ilegal busca domiciliar baseada apenas no relato dos corréus. Quem traz mais detalhes desse caso é o repórter Anderson Conrado. Acompanhem comigo. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que a entrada de policiais em domicílio não pode ser justificada apenas por informações de terceiros. Segundo o colegiado, a medida exige justa causa, mandado judicial ou consentimento comprovado do morador. O recurso julgado foi interposto pela defesa de um homem acusado de tráfico de drogas e condenado a mais de 7 anos de reclusão. De acordo com o processo, outros acusados de tráfico indicaram à polícia o endereço do suposto fornecedor de drogas. E com base nessas informações, os agentes entraram na residência para realizar o flagrante. As instâncias ordinárias rejeitaram o argumento da defesa de que a prova encontrada na residência era ilícita, devido à violação de domicílio. Para o Tribunal de Justiça de Goiás, as informações prestadas pelos outros acusados eram suficientes para justificar a ação policial. Ao analisar o recurso da defesa, o relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que o relato dos corréus, sem confirmação por outros elementos de prova, não configura justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio. Segundo o ministro, nessas situações é necessário mandado judicial ou autorização comprovada do morador. O relator destacou ainda que cabe ao Estado demonstrar a existência desse consentimento. Como as provas obtidas derivaram de uma busca considerada ilegal, a turma aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada, o que levou à absolvição do réu. Superior Tribunal de Justiça admite recurso extraordinário sobre possibilidade de relativizar a vulnerabilidade de vítima de estupro menor de 14 anos. O recurso extraordinário foi admitido pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Um acórdão da 6ª Turma, questionado pelo Ministério Público de Santa Catarina, considerou por maioria de votos que a existência de relacionamento amoroso entre o réu e a vítima e o aval dos responsáveis por ela seriam circunstâncias aptas a, de forma excepcional, afastar a aplicação de súmula do STJ e da previsão legal sobre estupro de vulnerável. O MP apontou que a legislação adotou critério etário objetivo e absoluto, que veda expressamente qualquer possibilidade de relativização da vítima menor de 14 anos. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido do tema repetitivo 918 e da súmula 593 do STJ, reconhecendo que é absoluta a presunção de violência nos crimes de estupro contra pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. Assim, o ministro admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte. Corte Especial do STJ esclarece os limites dos embargos de divergência. Os ministros concluíram que esse recurso não pode ser usado para reabrir a discussão sobre a modulação de efeitos já definida em julgamento de recurso repetitivo. Confira. De acordo com o colegiado, a modulação dos efeitos integra a técnica de julgamento adotada pelo órgão responsável por decidir o mérito da controvérsia, que possui autonomia para avaliar as particularidades do caso concreto.
Por essa razão, a rediscussão por meio de embargos de divergência significaria revisar a própria forma como a decisão foi construída, o que é incompatível com a finalidade desse recurso. A decisão ocorreu no contexto do tema 1079, que tratou das contribuições destinadas ao Sistema S, como SESI, SENAI, SESC e SENAC. Nesse julgamento, a primeira sessão do STJ concluiu que essas contribuições não estão sujeitas ao limite de 20 salários mínimos após a vigência do Decreto-Lei número 2318 de 1986. Apesar de decidir a controvérsia em favor da Fazenda Nacional, a primeira sessão modulou os efeitos da decisão para proteger as empresas que, até o início do julgamento, já haviam ajuizado ações ou protocolado pedidos administrativos e obtido pronunciamento favorável à limitação da base de cálculo. A Fazenda Nacional apresentou embargos de divergência, alegando que não existia jurisprudência consolidada capaz de justificar a modulação dos efeitos. Contudo, a relatora, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a modulação é uma faculdade do órgão julgador responsável pelo precedente e depende da análise das circunstâncias concretas do caso. A ministra ressaltou ainda que a primeira sessão considerou os impactos sociais, econômicos e a estabilidade das decisões judiciais ao definir a modulação. No direito privado, os ministros da quarta turma decidiram que plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica para tratamento de câncer de próstata. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a operadora de plano de saúde deve custear a cirurgia robótica recomendada pelo médico, mesmo sem previsão expressa no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esse médico cirurgião explica como funciona e a importância desse tipo de cirurgia para determinados tratamentos. Nós acoplamos esses instrumentos e a câmera a vários braços robóticos que têm um manejo, uma movimentação mais perfeita em termos de replicar os movimentos que nós fazemos aqui fora do abdômen do paciente. Nós não temos mais volta para isso daí. É só que vai exigir um tempo de maturidade e, naturalmente, questões contratuais entre as plataformas robóticas, operadoras de saúde, os hospitais que oferecem esse serviço, e a transferência de custo disso daí para os usuários de convênio. Na origem do caso, o beneficiário ajuizou ação contra a operadora do plano de saúde para obter a cobertura da cirurgia indicada pelo médico. O autor requereu o ressarcimento de despesas médicas e consultas, bem como indenização por danos morais. Em primeira instância, a operadora foi condenada a ressarcir as despesas com a cirurgia e a custear o tratamento. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão ao entender que a obrigação de cobertura estaria limitada aos procedimentos previstos no rol da ANS. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, destacou que a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal admite em situações excepcionais a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que sejam observados os critérios técnicos estabelecidos pelas cortes superiores. Segundo o ministro, o Tribunal Estadual reconheceu a condição clínica do paciente e as vantagens da técnica robótica, mas afastou a obrigação de cobertura. Para a quarta turma, esse entendimento diverge da atual jurisprudência. Com a decisão, a operadora deverá ressarcir os valores gastos com a cirurgia. Já a análise sobre eventual dano moral voltará ao tribunal de origem. Desenvolvido inteiramente no próprio tribunal, com o objetivo de modernizar a análise e a elaboração de conteúdos judiciais, o sistema de IA STJ Logos oferece suporte direto aos gabinetes dos ministros para acelerar e tornar mais eficiente a produção de decisões. A ferramenta, que vem sendo sistematicamente aprimorada, otimiza o trabalho nos gabinetes dos ministros. O STJ Logos é usado tanto na execução de tarefas simples, como elaboração de relatório e revisão de texto, quanto nas operações processuais mais estruturadas, como a análise de óbices. De acordo com a Coordenadoria de Governança de Dados e Informações Estatísticas do STJ, a utilização do STJ Logos eleva a produção dos gabinetes em cerca de 30%.
Esse aumento expressivo também é resultado da capacitação contínua dos servidores que participam de cursos sobre as funcionalidades da ferramenta. Uma das atualizações trouxe, por exemplo, a pesquisa de jurisprudência dentro da própria IA. A introdução dessa nova ferramenta da jurisprudência integrada ao Logos foi essencial porque ele faz o cotejo e utiliza toda a base de dados do próprio STJ para entregar para o assistente aqueles acórdãos correlatos ao mérito que está sendo analisado. Permite que a gente tenha um acesso mais ágil e mais facilitado aos temas de mérito, né, para aplicar na decisão. A gente consegue incluir ordens ou orientações para a ferramenta desenvolver já uma redação não só do relatório, mas enfrentando já algumas teses, trazendo inclusive a jurisprudência. Por exemplo, se houve algum óbice de admissibilidade, a ferramenta já diz, não, enfrentou todas as alegações da petição original e não teve nenhuma omissão. Desde a implementação, o STJ Logos aprimorou a gestão dos prompts, que são os comandos dados à inteligência artificial para realizar as tarefas desejadas. Agora, além de acessar os prompts criados, é possível compartilhar modelos com outros gabinetes. O intercâmbio dinamiza o fluxo de trabalho e contribui para desenvolver ainda mais a ferramenta. Tivemos uma parte do curso que foi sobre engenharia de prompts, e recebemos alguns insights de como desenvolver prompts melhores e estamos trabalhando nisso aqui no gabinete. A gente sabe que, apesar dos ministros terem entendimentos diferentes sobre as matérias, o fluxo de trabalho nos gabinetes tem muitos pontos semelhantes. E esse compartilhamento, de repente, de scripts e de prompts pode servir muita coisa que utilizado em um gabinete e em outro, bastando fazer as adaptações para o perfil do ministro. Para ampliar esse compartilhamento de experiências e incentivar o uso estratégico do STJ Logos no dia a dia do tribunal, foi criada a série Diálogos. A iniciativa é um ambiente colaborativo na intranet do STJ, cuidadosamente pensado para divulgar boas práticas, experiências e soluções desenvolvidas pelos gabinetes com o uso do STJ Logos. É um apoio técnico muito bom. Ele, em momento algum, ele vai substituir, né, o conhecimento jurídico do servidor, do magistrado, mas ele é um complemento que tem realmente agilizado na elaboração dos relatórios, né, na análise das teses jurídicas. O Logos é pensado para nós, tanto para a necessidade de a gente ter uma reserva com relação aos processos, uma segurança, quanto para questões específicas do judiciário, específicas do STJ. E eu tenho a impressão de que é um caminho sem volta, é o futuro. Estamos no futuro. Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça julga repetitivo e valida o uso da teimosinha em execuções fiscais. Confira os detalhes na reportagem de Samanta Peçanha. Quando há uma dívida reconhecida judicialmente e o devedor não cumpre a obrigação, pode entrar em cena o SISBA-JUDE, Sistema de Busca do Poder Judiciário, que serve para localizar e bloquear ativos financeiros e de devedores. Uma das ferramentas da plataforma é a teimosinha. Ela funciona assim. Em um prazo de 30 dias, são enviadas automaticamente novas ordens de bloqueio, várias vezes, até que todos os valores devidos sejam localizados em contas de instituições vinculadas ao Banco Central, sem a necessidade de nova decisão judicial. Em alguns casos, porém, o uso do mecanismo foi questionado porque ele pode atingir valores protegidos por lei, como os de natureza alimentar. Mas a primeira sessão do STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1325, definiu que o uso da teimosinha é válido, sendo esse risco controlado por mecanismos legais de impugnação e pelo dever do juiz de cancelar bloqueios irregulares ou excessivos. Relator do repetitivo, o ministro Sérgio Coquina afirmou que essa ferramenta contribui para a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. Para o ministro, o respeito aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa deve ser harmonizado com o interesse do credor e a efetividade da execução, cabendo ao devedor demonstrar eventual ilegalidade da ordem de bloqueio. Pensão por morte e auxílio reclusão a menores de 16 anos não retroagem se pedido é posterior ao prazo legal.
Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1421, a primeira sessão fixou a tese de que não retroage à data do óbito ou do recolhimento à prisão o início dos efeitos financeiros da pensão por morte ou do auxílio-reclusão requeridos por filho menor de 16 anos após 180 dias do evento ocorrido na vigência da modificação da Lei 8.213 de 1991, pela medida provisória 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019. A controvérsia envolve a alteração promovida pela Lei 13.846 de 2019, que passou a estabelecer prazo de 180 dias para que menores de 16 anos requeiram a pensão por morte ou o auxílio-reclusão, com efeitos retroativos à data do fato gerador. Antes da mudança, o entendimento era de que esses benefícios poderiam ser pagos desde a data do óbito ou da prisão, mesmo em pedidos apresentados posteriormente. Relatora do caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura afirmou que a legislação atual é expressa ao condicionar a retroação dos efeitos financeiros à apresentação do pedido no prazo de 180 dias. Segundo a ministra, a regra não retira o direito ao benefício, mas limita o pagamento das parcelas anteriores ao requerimento feito fora do prazo legal. A relatora destacou ainda que a nova disciplina se aplica aos casos de óbito ou recolhimento à prisão ocorridos a partir de 18 de janeiro de 2019. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega validade a testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas. Os detalhes com Jéssica Castro. Por unanimidade, o colegiado decidiu que não pode ser reconhecido como testamento particular um e-mail que foi programado para envio após a morte da autora da herança, sem a assinatura dela e sem a presença de testemunhas. A controvérsia surgiu quando um homem pediu a validação de um suposto testamento que teria sido deixado em uma mensagem eletrônica programada para envio 2 dias após a morte da remetente. No texto constava o desejo de destinar aplicações financeiras a ele, que era amigo próximo da mulher, e parte dos recursos a uma instituição de caridade. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o que levou o interessado a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, destacou que a orientação do STJ privilegia a preservação da vontade do testador, mas ressaltou que essa diretriz não autoriza afastar elementos indispensáveis à identificação segura da autoria do documento, especialmente quando elaborado de maneira mecânica, como no caso. A terceira turma considerou que, embora a jurisprudência admita a flexibilização de algumas formalidades, esse entendimento não se aplica à falta de assinatura, que é um requisito essencial à validade do ato. O colegiado seguiu o voto do relator, que entendeu que o problema não está no uso do meio eletrônico em si, mas na inexistência de mecanismos capazes de assegurar a autoria do documento. Em outra decisão, a terceira turma manteve rescisão de contrato de locação e despejo de inquilino que atrasou repetidamente o pagamento dos aluguéis. Por unanimidade, o colegiado decidiu que o pagamento da dívida que deu origem à ação de despejo não impede a rescisão do contrato quando o locatário persiste em atrasos recorrentes durante a tramitação do processo. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecer que o inquilino continuou pagando os aluguéis com atraso, mesmo depois de quitar os débitos cobrados no início da ação. No recurso, o locatário sustentou que havia regularizado a situação e que a decisão teria ultrapassado os limites do pedido feito pela locadora. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, destacou que a ação de despejo não se limita à desocupação do imóvel, tendo como consequência jurídica o desfazimento da relação contratual entre o locador e locatário. Segundo a ministra, a lei garante ao inquilino a possibilidade de evitar o despejo por meio da quitação da dívida, mas esse mecanismo não pode ser utilizado de forma repetida para justificar o descumprimento das obrigações contratuais. Para o colegiado, a inadimplência constante ao longo do processo afasta a caracterização de regularização da mora e autoriza a rescisão do contrato e o despejo.
Em uma iniciativa inédita no Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça inaugurou o seu arquivo histórico e apresentou as novas instalações do Arquivo Central da Corte. A medida representa um avanço na preservação da memória institucional do tribunal, reunindo e organizando registros que contam parte importante da história da justiça brasileira. Eu estive na inauguração e te convido a conferir como foi. O STJ dá mais um passo na modernização e na preservação do seu patrimônio documental com a criação do Arquivo Histórico do Tribunal. O lançamento também marca a inauguração das novas instalações do Arquivo Central do STJ no prédio anexo, localizado no setor de garagens oficiais na região central de Brasília. No discurso de inauguração, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou o compromisso da Corte com a promoção do acesso à informação e a valorização da memória institucional. Os números impressionam. A transferência de mais de 63 mil caixas, cerca de 9 mil metros lineares, são 9 quilômetros. Mostra a dimensão do trabalho e o compromisso com a memória institucional. A data da inauguração foi escolhida em referência ao Dia Internacional dos Arquivos, celebrado em 9 de junho. Em 2025, o tribunal já havia concluído a transferência do acervo documental para o novo Arquivo Central, avanço considerado importante na gestão arquivística da instituição. Nós estamos hoje vivendo um momento histórico, né? Pela criação e instalação desse arquivo histórico do STJ. Afinal, são mais de 35 anos de trabalhos que são armazenados na nossa documentação e que agora serão tratados e disponibilizados para a sociedade como um todo. Até recorri a um tratado de biologia pensando em algum órgão do corpo que eu pudesse associar ao arquivo. E eu encontrei o pulmão, sabe? Eu acho que o arquivo tem um papel nesse sentido de distribuir oxigênio ao corpo, porque sem o arquivo, toda a atividade, tanto no âmbito jurisdicional quanto administrativo, não funciona. O evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Memória do STJ, também foi marcado pela implementação do selo histórico, que passa a identificar documentos administrativos e judiciais de especial relevância, com o objetivo de reconhecer, valorizar e preservar materiais de importância histórica para o tribunal e para a sociedade. E um dos documentos que receberam um selo histórico aplicado pelo próprio presidente do STJ foi o primeiro recurso especial julgado pela Corte. Analisado em 1989, pouco depois da criação do tribunal pela Constituição de 1988, o caso envolvia uma disputa societária entre herdeiros e acionistas de um grupo empresarial familiar e marcou o início da atuação do STJ na uniformização da interpretação das leis federais. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o canal do STJ no YouTube. Temos também plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!